Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez a gente volta a se reunir na quarta-feira para podermos conversar um pouco a respeito da palavra do Senhor, aprender um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem reservado com tanto carinho, com tanto zelo para ensinar a cada um de nós. A gente começou na semana passada, né? Deus nos deu a graça de iniciar uma fase nova no nosso culto de doutrina. A gente começou a estudar os evangelhos, né? Na realidade, um livro que a gente já vinha estudando, já tinha começado a estudar no domingo pela manhã, o Evangelho de Mateus. A gente, os irmãos lembram que até bem pouco tempo atrás a gente teve o privilégio, teve o prazer de ter estudos maravilhosos a respeito do Sermão do Monte. A gente pôde aprender de um modo mais profundo aquilo que Jesus queria ensinar e ensinou durante o seu sermão, que é mais famoso. E agora aprove ao Senhor que a gente tem a chance, tem o privilégio de continuar aprendendo com o Evangelho de Mateus, com tudo que Mateus, com tanto zelo, com tanto esmero, ele deixou registrado em seu Evangelho a respeito de quem Cristo é e das coisas que ele fez enquanto esteve aqui conosco. Na quarta-feira passada nós tivemos, pela parte do nosso pastor, nós começamos a estudar o capítulo 8, nós tivemos um chamado à praticidade, na realidade, fomos convocados a colocar em prática aquilo que aprendemos do Sermão do Monte, a fazer como Jesus fez, né? O capítulo 8 ele começa dizendo que Jesus desceu do monte e começou a praticar aqui, mais afincoamente, mais com mais desejo, com mais ardor, com mais assiduidade, de modo mais visível, aquilo que tinha sido pregado no Sermão do Monte. E semana passada, na palavra do nosso pastor, nós recebemos o mesmo chamado. Nós somos chamados a descer do monte e a colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, aquilo que tem sido pregado a nós. Obviamente, irmãos, sempre exercitando aquilo que nós aprendemos, atendendo primariamente aquela necessidade que é urgente, aquela necessidade que não pode ser deixada para depois e que muitas vezes é sim material, é socorrer aquele que tem necessidade, mas também sem nunca esquecer, tendo sempre em mente a necessidade que é maior, aquela que é mais séria, que é justamente a espiritual, a necessidade de salvação que cada pessoa que cruza com a nossa vida tem. Nós somos chamados para ser mensageiros de Cristo, nós não podemos nunca nos esquecer de que essa é a maior necessidade que nós estamos aqui na Terra para suprir, que as pessoas possam ouvir o Evangelho através de nós. E hoje, então, nós vamos continuar o texto, irmãos. Nós vamos seguir com o capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 5. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu queria orar com os irmãos. Queria que nós gastássemos um tempo invocando a presença do Senhor, para que Ele nos ensine, que na simplicidade da palavra de Deus nós venhamos aprender algo que seja valioso para a nossa vida. Oremos. Senhor, nós queremos te invocar, Deus, e te pedir, Senhor, que mais uma vez a tua misericórdia se manifeste sobre nós, Deus. Que mais uma vez a tua palavra, que é grandiosa, ultrapasse, Senhor, a dificuldade da mente humana, Senhor, a dificuldade da capacidade de explicar que eu tenho, Deus. E que a tua igreja seja edificada não através de obra humana, Senhor, não através daquilo que nós fazemos, que sempre é defeituoso, Senhor, mas que nós sejamos edificados através da tua ação em nós, Deus, que é sempre perfeita, Senhor. Ajuda-nos, Deus, fala conosco na noite de hoje. Nós te rogamos, te pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, o capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 5, começa assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, e muito simplesmente, numa frase tão pequenininha, o texto já situa Jesus geograficamente, coloca ele no lugar geográfico. Ele nos ensina que o Senhor, ele entra numa cidade chamada Cafarnaum. E os evangelhos, irmãos, eles vão nos ensinar que Cafarnaum, ela serviu como base, como uma base para o ministério de Jesus. Quando eu digo base, não é o sentido de sustentá-lo, não, é o sentido de que era ali, era a partir dali que ele se movimentava. Ele andava em diversos lugares, mas voltava para Cafarnaum. Se Jesus, no tempo em que ele esteve em ministério na face da terra, tivesse um lugar para chamar de casa, esse lugar certamente seria
Cafarnaum, essa cidade. E o texto continua dizendo assim, começou dizendo, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, e ele continua dizendo assim, na mesma primeira frase, nesse mesmo primeiro versículo que nós estamos estudando. Um centurião se aproximou dele, implorando. Então, além de situar Jesus no lugar geográfico, ele situa Jesus numa situação. Mateus coloca a situação que Jesus estava passando de um modo claro. E esse centurião se aproxima do Senhor Jesus, seja por conhecer Jesus daquele lugar, de Cafarnaum, que era a base do ministério dele, seja por conta da fama de Jesus, que já corria as redondezas. Jesus desceu do monte e já havia multidões esperando por ele. Independente do motivo, esse homem já estava esperando por Jesus e ele recorre ao Senhor. E ele não chega diante de Jesus de qualquer maneira, ele já chega diante do Senhor pedindo, colocando diante do Senhor uma petição, implorando por alguma causa. No verso 6, nós temos que esse centurião diz assim ao Senhor: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Então ele coloca diante do Senhor uma petição que ele tinha, não em favor de si mesmo, mas em favor de uma outra pessoa. Havia um servo, provavelmente um servo muito querido, não por qualquer motivo um senhor, ainda mais na época de Roma, ainda mais o centurião, sairia atrás de buscar alguém que pudesse realizar milagres para curar um servo seu. Certamente não era um servo comum, mas um servo muito querido. E ele vai atrás de Jesus e pede a Jesus dessa maneira, né? Ele informa a Jesus que o servo está de cama, paralítico, e que não é só estar de cama paralítico, ele sofre horrivelmente. E a essa súplica, a essa petição, aquele centurião ele tem uma resposta. O verso 7 nos diz que Jesus responde àquele homem, e nos diz assim, Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. É impressionante, porque a resposta que aquele centurião tem à oração, à súplica que ele faz é imediata. Jesus não se faz de rogado, mas ele prontamente diz, eu vou lá curá-lo. É imediata e a resposta é positiva. O Senhor se dispõe a ir à casa daquele homem. Mas, por parte do centurião, a gente tem uma resposta que é no mínimo inusitada. Ao invés de ele celebrar a resposta, ao invés de ele comemorar porque Jesus disse, tá bom, eu vou lá curá-lo, ao invés de conduzir o Senhor diretamente à casa, ao lugar onde o doente se encontrava, ao invés dessas atitudes que são as que se esperaria, aquelas que seriam mais comuns, ele surpreende o próprio Jesus e surpreende a gente também quando a gente lê o texto. Ele diz assim a partir do verso 8, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isto e ele o faz. Irmãos, centurião, eu acredito que os irmãos já sabem, mas centurião era o comandante de uma centúria, ou seja, um grupo de 100 homens. Então, obviamente, ele estava acostumado com a autoridade. Obviamente, ele estava acostumado tanto a receber ordens, como a dar ordens àqueles que estavam debaixo do seu comando. Então, aquele centurião, ele entendia de autoridade, ele entendia a respeito de comandar as coisas. E ele enxergou essa qualidade no Senhor Jesus, ele enxergou essa realidade no Senhor. Ele entendia bem o conceito de soberania, que a gente tem falado tanto a cada domingo na nossa igreja. A gente tem aprendido um pouco mais a respeito das facetas da soberania de Deus. E soberania e autoridade, elas caminham juntas. E aquele centurião, ele demonstra que claramente entendia esses conceitos. Ele entendia o que era soberania, entendia claramente o que era autoridade, e ele agiu de acordo com o que ele sabia, com o que ele estava acostumado a lidar. Ele reconheceu essas qualidades no Senhor Jesus, autoridade, soberania. E é interessante que Jesus não estava diante dele vestido de maneira diferente, Jesus não estava vestindo roupas que fossem gloriosas, que denotassem um posto social alto. Pelo contrário, Jesus era um judeu diante de um romano. Era alguém que fazia parte de um povo dominado diante de alguém que fazia parte do povo dominador. Jesus nada neles havia que conotasse grandeza, que conotasse glória. Não havia nada externo no Senhor que indicasse esse tipo de particularidade. Mas aquele centurião, mesmo sem ver nada com seus olhos carnais, não foi guiado pela vista. Ele foi guiado por algo muito maior. Ele foi guiado por fé.
E aqui, irmãos, nós temos o destaque de todo esse pequeno texto do Evangelho de Mateus. A ênfase da mensagem desta noite, fé. E para continuarmos, nós temos que esclarecer qual a definição de fé. Eu sei que nós entendemos o que é fé, nós temos fé. Todo aquele que é crente, supostamente, se for, não, aliás, se for um crente de verdade, vai ter fé mesmo, né? Mas o que é que a Bíblia fala a respeito de fé? Qual a definição bíblica de fé? E a gente vai encontrar uma definição muito clara de fé lá no livro de Hebreus. Deixa eu achar aqui com os irmãos. Hebreus 11, no capítulo 1, que nos diz assim. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, ainda que eu não enxergue, eu creio que não somente é possível que algo aconteça, mas como que provavelmente pela misericórdia de Deus acontecerá. Ainda que eu não veja, por exemplo, o Cristo, eu creio que ele existe e que dele depende toda a minha existência. Isso é fé, irmãos, é você crer sem precisar para ver. Jesus fala a respeito disso nos evangelhos. A fé, a gente tem um ditado que é famoso que fala que fé é como se fosse um salto no escuro. O pessoal fala muito que fé é um salto no escuro para os braços de Deus. É uma ilustração bonita, né? Quem tem fé pula, cai nos braços do Pai. Quem tem fé pula e é abraçado. Quem não tem fé não pula e não é abraçado e fica só no escuro. É bonitinho, mas é mais bonito a definição bíblica. A certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, que a gente não pode ver, mas a gente crê. Né? E a fé, ela é o começo de tudo. A fé, ela é primordial. Sem fé, as coisas não acontecem na nossa vida com Deus. Ela é o meio pelo qual tudo acontece na vivência do ser humano com o Senhor. Tudo começa através da fé. A fé que o próprio Deus misericordiosamente nos concede e que nós cultivamos na nossa caminhada cristã. Sem fé, não tem como essas coisas acontecerem. A própria Bíblia nos ensina em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Óbvio, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que ele existe e segundo, que ele se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, sem fé não tem como me aproximar, como ter essa vivência com Deus. E esse texto, o ponto central dele é a respeito de fé. E é interessante, quando a gente fala de fé, que a fé tem algumas características. A gente aprende com o próprio Evangelho, na própria palavra dos apóstolos, do Senhor, em passagens diferentes, mas eu vou citar só uma. A gente aprende que a fé ela pode ser aumentada. Né? Em Lucas 17:5 a gente vai achar os apóstolos pedindo ao Senhor Jesus. Então, o texto diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O Evangelho deixa isso registrado, nós podemos fazer isso. Se nossa fé é pequena, embora Jesus fale que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir mover montanhas, mas se nossa fé é pequena, a gente pode sim pedir a Deus que nos ajude aumentando ela, né? abençoando-nos com uma fé maior. E outra coisa a respeito da fé é que nós podemos sim clamar a Deus, pedindo que nos auxilie quando ela nos faltar. Porque sim, irmãos, a gente vacila. A vida coloca diante de nós muitas vezes situações em que a nossa fé ela fica vacilante. Né? É o próprio Deus que em misericórdia nos sustenta. E a gente vê isso muito bem ilustrado na história daquele pai que vai diante de Jesus com um filho endemoniado. E Jesus pergunta a ele, quando ele pede a Jesus, se podes fazer alguma coisa, Jesus diz assim a ele, se podes, tudo é impossível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Tu crês? Aí o homem diz, eu creio. Aí na mesma hora ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Né? Ele diz diante do Senhor, eu creio e admite, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas não é o suficiente, Senhor, me ajuda. Então nós podemos clamar, sim, diante de Deus, quando a nossa fé nos falta, quando ela não é o suficiente para enfrentar as situações que Deus coloca diante de nós, e com frequência, né? Por misericórdia, que bom que Ele nos ajuda. E a gente aprende em terceiro lugar, a respeito da fé, que a fé ela precisa ser respaldada por obras. A gente tem ouvido isso algumas vezes nas pregações da nossa igreja, irmãos. Não adianta só eu falar que tenho fé. A minha fé ela tem que ser
exemplificada através das obras que essa fé gera na minha vida, que ela me faz praticar. E aí, novamente, o texto mais claro a respeito disso é aquilo que o nosso irmão Tiago deixou registrado, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,6. E essa fé foi vista no centurião. Né? O centurião demonstrou uma fé capaz de priorizar a necessidade de outra pessoa. Né? Ele se moveu, se abalou a ir até Jesus, a fim de pedir não por si mesmo, mas a fim de pedir por alguém que ele conhecia, que estava debaixo de sua tutela e que estava sofrendo horrivelmente. Ele não se fez de rogado, não se achou maior, não foi orgulhoso, não foi soberbo, mas foi sim atrás da ajuda da qual ele necessitava, mesmo vindo de um judeu. Ele não achou isso por demais, mas pediu sim auxílio ao Senhor. A fé daquele centurião, ela foi uma fé que foi capaz de torná-lo apto para reconhecer a autoridade, para reconhecer a soberania em Jesus. Ainda que a situação política, ainda que a situação de dominado e dominador, estou falando de povos, existisse entre eles dois, aquele centurião, ele viu em Jesus uma autoridade que colocava Jesus acima dele mesmo. E ele reconheceu e se submeteu a essa autoridade, implorou aquele que tinha algo para fazer por ele. E por último, a fé do centurião, o texto deixa claro que ela é uma fé diferenciada, uma fé que foi encontrada fora do lugar que se esperava encontrar. O próprio Jesus diz, a partir do verso 6, a partir do verso 10, ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, ao ouvir a palavra do centurião, quando ele disse: não precisa ir na minha casa, basta que o Senhor mande com uma palavra e o meu servo será curado. Então, ao ouvir isto, esta palavra, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Admira Jesus. E isto faz Jesus trazer aquelas pessoas que o ouviam uma explicação ainda maior, né, a respeito daquilo que ele estava vendo diante dele ali. Jesus diz no verso 11: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando daqueles que viriam depois, que não seriam judeus, mas seriam gentios, eu e você e tantos que Jesus salvou ao redor do mundo, e estes fariam parte das bodas do Cordeiro, enquanto muitos daqueles que são sim judeus não o aceitariam como Messias e não estariam inclusos no reino dos céus, mas estariam lançados fora nas trevas. Jesus tinha diante de si um exemplo de alguém que não era judeu e cria nele, e cria de um jeito extraordinário. Nem em Israel ele tem encontrado uma fé grandiosa como aquela. E Jesus aproveita para deixar claro que gente de fora iria crer e ser salva, enquanto muitos de casa se perderiam. Essa fé do centurião, irmãos, uma fé que é capaz de priorizar a necessidade de outra pessoa, uma fé que o tornou capaz de reconhecer a autoridade e a soberania do Senhor Jesus, uma fé que não podia se comparar com a das pessoas que ali estavam, que veio de um lugar inesperado, ela também precisa ser encontrada em nós, hoje, Igreja de Cristo. Ora, se foi encontrada naquele homem, naquela época, que dirá hoje, entre os servos do Senhor. A gente precisa também ter uma fé semelhante àquela, uma fé que é capaz de priorizar o próximo, uma fé que é altruísta e não somente, aliás, não de jeito nenhum egoísta. A gente precisa aprender a colocar em prática a nossa fé, sim, em benefício próprio. A Bíblia nos incentiva a isso, a orar por nós mesmos, a orar por nossas vidas, a colocar a nossa vida diante do altar de Deus, mas também a exercer fé com relação aos outros, a colocar outros diante do Senhor, a agir em prol de que os outros se beneficiem, principalmente espiritualmente, através da nossa fé. A nossa fé precisa ser, semelhantemente à fé daquele centurião, uma fé que reconhece a soberania do Senhor Jesus. Em qualquer circunstância, sejam circunstâncias que deixem a gente confortável, que nos tragam felicidade, que a gente pare para dizer: não, esse é um tempo de bonança, obrigada, Senhor. E exerça fé nessa época, seja numa situação em que a gente perceba: não, nós estamos passando por um vale, é uma dificuldade,
E também isso é soberania do Senhor, também isso faz parte da vontade dele. Uma fé que seja submissa, que haja de acordo com o direcionamento, com a soberania do Senhor. Uma fé que reconhece a autoridade de Jesus. E nós também precisamos ter uma fé, sim, inigualável, uma fé diferenciada. A fé do crente, por si só, por definição, já é. É uma fé diferenciada. A fé no Cristo, a fé naquele que morreu, que ressuscitou, toda ela, não a tua Bíblia chama de loucura para o mundo, né? Mas é maravilha, é poder de Deus para aquele que crê. Nossa fé precisa sim ser diferenciada. As pessoas precisam olhar para nós e perceberem uma fé diferente, né? Uma fé capaz de glorificar, capaz de louvar, independente da circunstância que a gente passe. Isso não quer dizer que a gente vai viver alegre o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro, mas que existe em nós a alegria da salvação o tempo inteiro. E essa alegria nos faz exercer essa fé, porque essa fé é baseada num firme fundamento, na rocha que é o próprio Deus que não se abala. Então, irmãos, que a gente aprenda com aquele centurião, com a vivência de Cristo, com ele naquele momento, que fé é indispensável. A Bíblia deixa muito claro, sem fé é impossível agradar a Deus. E que exercendo essa fé, que é operosa, que é altruísta, que é submissa, que é diferente das coisas que o mundo vê por aí, que a gente possa ter a graça de ouvir do Senhor, de ser aprovados por Ele, como aquele centurião foi, e de ouvir dele aquilo que ele disse àquele centurião, né? Vai e seja feito conforme o que você crê. Vai e seja feito conforme a tua fé. E o texto termina dizendo no versículo 13 que naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Em um dos outros textos paralelos a gente aprende que quando ele chega em casa e vê o servo curado e vai conferir a hora com os outros servos que estavam lá, ele chega à conclusão que o servo foi curado, começou a melhorar na hora que Jesus disse que ele fosse curado. Que seja assim em nossa vida também, irmãos, que a palavra de Cristo para nós, com relação à nossa fé, ela seja de aprovação, ela seja uma palavra de quem se agrada em nós, na fé que nós temos e na maneira como nós exercemos fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, por mais uma noite em Tua presença, Senhor. Abençoa essa igreja, Deus, que nós possamos, Senhor, no nosso dia a dia, agir com fé, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Não porque nós somos fortes ou invulneráveis, Senhor, mas porque Tu és poderoso, Tu podes todas as coisas, Tu és inabalável, Senhor, e Tu és nossa torre forte, Deus. Nós te bendizemos, Senhor, por mais essa noite em Tua presença e te oramos assim em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.